Como a gente tem horário determinado para terminar a aula, como vem um professor aqui, então não tem jeito de ficar discutindo, conversando, dá tempo para nós mesmos. Hoje a aula não é tão longa, é uma aula de um assunto que vocês já conhecem em parte, vocês estão vendo, corrente e resistência elétrica. Vocês já fizeram uso disto no colégio, fizeram certamente perguntas, tiveram que responder perguntas no vestibular sobre isso, mas faz parte da nossa a disciplina colocar um encadeamento de fatores e nós começamos com carga, campo, potencial, armazenamento de energia, dispositivo 1. Hoje nós vamos falar de um outro dispositivo que, em vez de armazenar energia, é o que vai dissipar energia na rede. Então, vai ser a aula toda falando só do dispositivo resistência e corrente, certo? Então, vocês certamente já sabem que, dado um material, uma quantidade líquida de carga livre nesse material, se ele for um condutor, a carga vai parar em posições determinadas do condutor, digamos, em equilíbrio eletrostático na superfície do condutor. E se for um material que não é um condutor, que nós vimos na aula passada, o dielétrico, a carga fica onde você colocar. Então ela está lá distribuída dentro do material. Porém, nós estamos o tempo todo falando em equilíbrio eletrostático. Equilíbrio eletrostático para essas cargas livres. Por quê? O material é feito de átomos, átomos têm prótons, têm elétrons, tem igual quantidade de próton e elétron cada um, mas não necessariamente estão no mesmo local, e esses elementos ficam dançando dentro da matéria. Não só o átomo, o elétron e o próton se movimentam, mas a massa do átomo inteiro balança dentro do material. Você vê aqui um elemento sólido, ele é sólido a longa distância, mas se você entrar lá dentro do átomo, você vai ver que tem movimento. Tem movimento massivo e tem movimento eletrônico em torno desse elemento massivo. Então, tem materiais que o movimento de um grupo de elétrons e prótons é restrito a uma posição do material, da rede, que forma o material. Mas, no nosso caso, esses que permitem corrente, os metais, os condutores, eles têm partículas que estão mais livres. Então, em vez dela ficar pertencendo a um único átomo, ele fica, quando você adiciona um átomo de cobre, 2, 3, uma quantidade enorme de cobre para formar um fio de cobre, o elétron fica itinerante dentro do cobre. Ele fica andando, passeando, chama elétron itinerante. E vocês vão ver mais adiante, quando nós estudarmos magnetismo, o Roll mostrou que nesses metais tem, em média, um elétron itinerante por átomo. Que é um átomo de cobre, a maior parte deles estão ligadas no núcleo do átomo, mas tem um que dá a volta pelo material afora. A gente vai começar falando disso hoje, mas a gente só vai entender melhor isso quando falarmos de magnetismo mais adiante. A gente, inclusive, lá, a gente vai saber que os elementos que estão andando dentro do metal são cargas negativas. Definimos corrente, dissemos tudo, botamos o nosso multímetro na rede e definimos que direção estava a corrente, mas não sabíamos quem era o elemento que estava andando lá até o experimento de Roll, que mostrou que quem caminhava dentro do material era um elétron. Então nós vamos falar disso hoje, ou seja, vamos falar de corrente e, dentro disso, a resistência à troca de energia, a energia que nós fornecemos para a rede, vai trocar e vai traduzir em energia térmica. Então nós vamos terminar lá falando de potência elétrica. Energia elétrica e potência elétrica, e dissipação de energia elétrica transformando em energia térmica. Então, o que é realmente para nós corrente? Na realidade, se a gente não estabelecer diferença de potencial entre o polo positivo e o polo negativo,
um outro polo qualquer do fio, uma outra ponta, todos eles tiverem o mesmo potencial, está em equilíbrio eletrostático, não tem movimentação de carga. As cargas livres vão parar na superfície e o campo vai ser perpendicular e dentro do material o campo vai ser zero. Vai ter movimento de carga? Vai ter, mas errática. No entanto, se você colocar uma diferença de potencial entre as duas bordas deste condutor, o que você vai fazer é estabelecer uma diferença de potencial. E vocês lembram que nós definimos como VF menos VI, como menos uma integral de I até F de E dl, certo? Então, se você estabelece uma diferença de potencial, aparece a possibilidade de ter um campo no interior do material. E um campo atuando sobre a carga faz ela movimentar. Então, o que é o movimento dessa carga? É uma corrente. E o que é uma corrente? É um movimento ordenado de cargas elétricas. Então, para diferenciar daquele movimento aleatório que traduz em corrente nula. Quando você não tem diferença de potencial entre os pontos, aquele elétron itinerante, se você pudesse botar uma corzinha num determinado elétron, você iria ficar o dia inteiro olhando esse elétron e ia ver que, em média, o deslocamento dele durante o dia foi zero. Ele está lá na mesma região do material onde ele estava quando você largou de manhã. Se você aplicar qualquer pequena diferença de potencial, você vai ver que ele começa a deslocar sob o comando do campo elétrico. Então, quem faz aparecer a corrente é a diferença de potencial, traduzida na presença da força que vem da origem de ter um campo elétrico no interior do material. Então, isto faz com que apareça numa determinada seção transversal do fio qualquer, onde que nós queiramos fazer uma medida, a passagem de cargas e a passagem de carga por unidade de tempo, ou seja, para eu descobrir qual é a intensidade da corrente que está passando, eu conto quantas cargas passaram naquela superfície por unidade de tempo. Então, vocês vão ver que se eu tiver numa situação estacionária, as cargas que passam num pedaço do condutor é a mesma que passam no outro, que passa em qualquer um deles, certo? Então aqui tem uma área maior do que aqui e menor do que aqui. Mas, no entanto, para quem está contando a passagem de cargas, está contando a mesma em todos esses lugares. Se a corrente, se aqui você colocar um medidor de corrente e colocar outro aqui, vocês vão ver que a contagem é a mesma. Isso significa que ele nem parou e nem foi criado ali ao longo do percurso. Então eu tenho um fluxo de carga na direção indicada pelo campo elétrico. E temos a informação de que nós estamos tendo intensidades iguais em áreas diferentes. Então tem condutores, eu posso pegar um condutor fino, ligar num condutor bem mais grosso, no outro qualquer, e estabelecer uma diferença de potencial lá entre as pontas. O fluxo de carga por unidade de tempo vai ser a mesma em qualquer área que eu escolher para fazer a medida. Então, isso nós vamos discutir já. O que é que está, o que vai nortear, quem que vai ser o elemento principal dentro do condutor que comanda essa informação. Que do lado de fora a gente mede uma corrente, mas ela pode ser diferente lá dentro do condutor. Imagina que eu estou com um condutor de alguns milímetros quadrados de área e traduzo em alguns metros quadrados de área e estabeleci a mesma diferença de potencial. O que vai acontecer com as partículas que estão passando por esse condutor? Onde é muito estreito, todos eles passam muito perto um do outro, certo? Então tem uma densidade de carga ali por unidade de área muito grande. À medida que ele chega numa região onde a área é muito maior, vai continuar passando a mesma quantidade de carga, porém vai ter um número muito menor por unidade de área, certo? Então vai ter um elemento chamado densidade de corrente que nós vamos correlacionar com a corrente. Então, vem aquilo que você perguntou agora há pouco. Nós temos um movimento ordenado de carga, certo?
nós damos uma direção para essas cargas andarem. Aqui botamos uma setinha e chamamos. Ó, tudo bem, estou contando carga por unidade de área, então estou dizendo que tem uma corrente I que está passando no meu condutor. E que tem uma determinada direção. E coloca uma setinha. Essa setinha não tem nada a ver com a corrente, que é o escalar, porque é carga por tempo. Carga é escalar, tempo é escalar, divisão de dois escalares é um escalar. E por que eu botei setinha? Na realidade, essa seta ela está dando a direção do campo elétrico. Nós estamos aqui, ó, seguindo a direção do campo elétrico. Então, como o campo elétrico faz as cargas positivas e do potencial maior para o potencial menor, é a direção do campo elétrico, a corrente vai estar nessa direção. Então, alguém já disse para vocês que a gente, ou alguém, convencionou usar a direção do movimento das cargas positivas. Na realidade, se tivesse feito qualquer outra convenção, iria ter um trabalho bruto, porque ia estar olhando o campo, empurrando, força numa direção, tudo, e o elemento tendo uma indicação de direção no lado oposto, certo? Então não é bem uma convenção, é uma aceitação da direção do campo elétrico, que está naquela direção. Bom, então, cargas positivas andam na direção da corrente, que é a direção do campo elétrico. Portanto, quem está definindo aquele vetor de direção lá é o campo elétrico. Outra coisa que aparece é, nós estamos contando cargas que está passando por um fio. Eu disse que eu tenho áreas diferentes. Eu posso também dividir o meu fio, certo? Então, alguém aqui conta um certo número de carga por unidade de tempo. Se durante o fio não tiver nenhum lugar que fica absorvendo carga ou gerando, colocando carga ali, as cargas que passaram por aqui, num determinado tempo, ela se dividiu e passou aqui e aqui também. Então, por conservação de carga, nós sabemos que carga por unidade de tempo é corrente, então a corrente que entra no nó é igual à soma das correntes que saem. Ou a soma de todas as correntes do nó é igual a zero. O que significa isso? Que lá não está criando, naquele nó não está criando carga e nem sumindo com carga. Então chama conservação de carga. E isso que está aqui nada mais é do que uma manifestação da conservação de carga, escrito nos livros que vocês estão lendo por aí como primeira lei de Kirchhoff, certo? Na realidade é a conservação da carga. Bem, primeiro problema que apareceu, então, foi esse que eu acabei de dizer para vocês, e que pergunta, tem cargas em movimento. E eu quero saber agora que eu acabei de definir corrente, que eu sei que a direção da corrente é a direção do movimento das cargas positivas, ou que é a direção do campo elétrico, que empurra as cargas positivas do potencial maior para o menor. Bem, vem aqui, considere as seguintes situações. Um íon positivo andando para a direita, correto? Então, que alguém que está contando carga, contando corrente aqui, sabe que contou um certo número de cargas positivas andando para a direita. Então, uma corrente que está na mesma direção do campo elétrico. Depois, um átomo de hidrogênio que está andando também para a direita. O átomo de hidrogênio está carregando cargas positivas e negativas, igual o número. Depois tem um elétron andando para a direita. Um feixe de elétron na televisão andando para a direita. Solução iônica com os íons positivos fluindo para a direita e os íons negativos fluindo para a esquerda com a mesma velocidade. A pergunta é, em quais dessas situações a corrente é para a direita? Tem elétron andando para a direita, tem íon andando para a direita, tem átomo, ó, aqui é íon positivo. Aqui, aqui átomos.
Aqui, elétrons. Aqui, elétrons. E aqui, íons. Em quais dessas situações nós podemos dizer que nós temos uma corrente para a direita? A 1 é certo, né? Porque são cargas positivas andando da esquerda para a direita. Então dá uma corrente para a direita. Depois tem uma outra que é elétron andando para a direita. O elétron está andando para a direita, tem carga negativa, então a corrente fica para a esquerda. Então, esse daqui, o átomo é neutro, passa, não dá informação de carga nenhuma, né? Porque está passando positivo e negativo para o mesmo lado, você não enxerga nada, certo? Então essas duas aqui foram... Não. 1, 2, 3, 4. Cadê o... Ah, um átomo de hidrogênio e aqui tem um 2 aqui também, certo? Teve um 3, um 4, um 5. Vamos botar 5 aqui. Ah, não, tá certo, tá certo. A pergunta tem um E ali, tem um E. Ok. Depois tem elétrons no tubo na nossa televisão andando para a esquerda, desviando para a esquerda, não é nem andando, ele não está dizendo para que lado que ele está andando, está dizendo que ele está desviando para a direita. Ele poderia, por exemplo, estar indo assim, e pelo fato de ter um campo com cargas negativas aqui, ele faz andar para lá, certo? Então não tem corrente para a direita com esse elétron. E tem aqui uma outra que tem positivo andando para a esquerda, positivo para a direita e negativo para a esquerda com a mesma velocidade. Dá para um anular o outro? Ou não? Essa é a pergunta que ficou meio ali, o que é a definição de corrente e aquele sinal nosso do campo elétrico. Vocês lembram que o campo elétrico está empurrando naturalmente a carga positiva para a direita e puxando a carga negativa para a esquerda. Quem está contando ali, se não fosse de cor diferente, iria contar o quê? Imagine que fosse carro e alguém pedisse para vocês quantos carros que estão passando pela porta por unidade de tempo. É uma coisa que... para a direita ou para a esquerda? Ou o número de carros. A corrente é definida por quê? Por carga que passa por unidade de tempo na superfície, certo? Então, se eu quero o elétron, ele tem uma carga negativa e uma velocidade contrária. São dois sinais contrários que se anulam. Então, a corrente no circuito é uma corrente o dobro. Então, o voltímetro que vocês vão colocar lá vai estar dizendo que está passando o dobro. Nesse caso, está passando tantos íons para a direita quanto para a esquerda, só que ele conta a informação de cargas passando com velocidade e sinal para um determinado lado. Como aquela que tem sinal negativo e velocidade contrária, anula o sinal, é como se todas elas estivessem indo para a direita. Então, a corrente dá para a direita também, nesse caso do 4. Então, a resposta correta é a 4. Esse é o motivo porque esse problema veio passar aqui, porque bastante gente errou, certo? Corrente líquida seria zero? Primeiro, não ter carga nenhuma passando, certo? Esse normalmente é um tipo de carga só que passa. Quando passa várias cargas, você pode ter correntes. Se tiver movimento de carga, vai ter corrente, certo? Tem movimento, tem corrente. Mas você pode ter cargas, íons diferentes. Eu tenho íons com 2 elétrons, faltando 2 elétrons, e faltando 3 elétrons, faltando 1 elétron só.
Então eles podem estar caminhando com velocidade diferente, mas indo todos para o mesmo lado. E mesmo tendo cargas de sinais opostos, a gente tem que levar em consideração que, nesse caso, não tem jeito de anular o efeito da corrente, das cargas que estão passando pela superfície. Por quê? Se eu não estabeleci nada e criei um único campo elétrico, ele naturalmente vai fazer passar cargas positivas no lado e também, ao mesmo tempo, vai fazer passar carga de sinal oposto na direção oposta. Então, se o efeito fosse fornecer energia para a rede, naquele ponto estava batendo o dobro de carga. As cargas que iam para lá e as cargas que estão voltando para cá, certo? Elas estão contribuindo para fornecer lá no chuveiro nosso, que está dando energia. O que faz fazer aparecer energia? A corrente. E a corrente significa que eu passo carga numa direção, balanço os elementos da rede, ele aquece e fornece a energia que eu forneci para a minha rede. Se eu estou mandando de um lado e também do outro, a corrente vai aumentar o número de saquário que a rede vai ter, certo? Isso vem exatamente combinado com o nosso sinal positivo, aliás, negativo da carga e direção contrária da velocidade. Eu vou mostrar daqui a pouquinho onde está o elemento que considera essas duas coisas. Eu não entendi ainda nesse caso quando seria zero. Porque no meu Moodle caiu exatamente esse exercício, só que falou que a corrente líquida era zero. E aí eu errei e eu não sei ainda por causa. A corrente líquida zero passar a carga dos dois lados? De um lado e do outro? Era exatamente esse exercício e a pergunta era: a corrente líquida é zero. A corrente não é zero, certo? Tem carga movimentando dos dois lados. Exato, por isso que eu estou Hã? Não, é que tem várias versões do problema. Esse é um problema que tem várias respostas, certo? Você cria um problema e as perguntas que vão sendo feitas é que, nesse caso em particular, a corrente ser zero tem corrente, certo? Tem cargas de movimento. Você manda para mim depois, você copiou? Você tem lá, né? Você manda, eu vejo. Tá. Não, ele é um átomo neutro. Ele justifica dizendo o seguinte, que os dois estão indo para o mesmo lado. Exatamente, esse é a corrente zero. Não tem corrente, porque os dois estão indo para o mesmo lado. O átomo, quer dizer, na realidade foi combinado com o átomo para mostrar que ou os dois indo do mesmo lado não tem efeito nenhum sobre a carga. Tem carga andando, mas não tem efeito. Não tem efeito de corrente. Você não deteta que lá está passando carga, certo? Você manda... Você que ia falar? Nessa então, você vai ter o dobro de corrente por conta desses dois positivo e negativo? Você vai ter um J que é o dobro do J que você está considerando, certo? E a corrente é uma integral de J DI. Tem cargas no sentido positivo? Eu vou mostrar já em seguida onde está esse J aqui para você ver. Quer ver? Ó? Vamos ver se é isso daqui. Ó. A coisa está dentro desse slide aqui. Imagina que eu tenho cargas positivas aqui ou cargas negativas deste lado aqui. Quando eu aplicar um campo aqui, ó, mais aqui, aqui é menos, certo? Um V menos aqui, um V menos aqui, um V mais aqui, eu tenho um campo elétrico nessa direção, tá ok? E a carga positiva também vai andar nessa direção aqui. E isso tem um vetor aqui que eu estou chamando agora de J, que eu vou mostrar aqui, ele se refere aqui embaixo. Ok? Então, vamos para o lado de 2. Eu boto aqui o meu V- aqui e o V mais aqui. Que direção vai andar o elétron? Agora eu mudei a carga da partícula que vai andar.
Aqui está o V+, aqui está o V-, aqui está o V+, e aqui está o V-. É a mesma situação. Só que quem vai andar é um elétron, não um próton. Então, quem está medindo corrente lá do lado de fora, vou mostrar para vocês que ele não vai saber que lado que a partícula está andando. Ele vai medir a corrente. E vai medir a mesma coisa. Se tivesse só o próton ou só o elétron. Para a mesma situação. E o motivo qual é? Quando eu estou com esta situação aqui, ó, fiz isto aqui com o meu medidor, o elétron vai começar a andar para cá, ó. Ele vai procurar o lado positivo do meu potencial. Vai sair do negativo e vai para o lado positivo. O campo que vem da diferença de potencial vai do maior para o menor. Então, eu tenho aqui um elemento que está navegando para a direita, certo? Com a velocidade para a direita, mas tem uma que é contrária à direção do E. Então, o V é contrário à direção do campo elétrico, que eu estou usando para definir o sinal da... A resposta à pergunta dela lá. Eu estou usando para definir o sinal da corrente. Então, está o elemento negativo ali, tem um campo para lá, está dizendo o seguinte, o positivo vai para lá, está dando uma corrente para lá. E o negativo, para que lado que ele está indo? Que está lá junto. Está indo para o lado oposto. Então, ele tem uma carga menos E, certo? E uma velocidade menos V em relação ao outro. O produto dessas duas coisas dá do mesmo lado. Então, para um cara que está com o medidor lá, o elétron está produzindo no medidor o mesmo efeito do próton. Os dois estão dando as mesmas coisas. Então, se tivesse os dois juntos ali, um andando para um lado e outro andando para o outro, o medidor ia acusar a presença das duas cargas em movimento, certo? Um que negativo está indo para lá, e o outro que é positivo está indo na direção do campo. E ele vai detectar um e outro. Bom, como que isso aparece? Como que isso define uma corrente? A gente tem que entender um pouquinho. Olhar para dentro do material e perguntar. Lá tem partículas que estão andando. Quantas partículas tem lá que pode andar? Então a gente diz que tem N partículas por unidade de volume. Se cada uma delas tem uma carga Q, essas N partículas têm uma carga N vezes a carga daquela partícula. Mas como é N por unidade de volume, para eu saber o número total de cargas, N é igual ao quê? A N vezes o volume, porque se N é número de partículas por unidade de volume, para saber o número total de partículas eu tenho que multiplicar por quê? Pelo volume. Correto? Deixa eu vou escrever N e vou escrever volume inteiro. N por volume. Isso dá o número de cargas. Qual é a carga? Uma coisa é o número, outra é a carga. Se cada uma das partículas está carregando uma carga Q, a carga que essas N partículas está levando, a carga Q, vai ser igual ao quê? N vezes Q. Esse dá a quantidade de carga que está andando. Então, agora vem a segunda parte da questão. Eu tenho número de partículas por unidade de volume, cada uma tem uma carga. Num tempo dt, elas andam uma distância dl. Certo? dl multiplicado por um dA dá um elemento de volume. Então, se eu multiplicar o número de partículas por unidade de volume vezes a carga que ela está carregando pelo elemento de volume, eu tenho a quantidade de cargas que passam que consegue escapar. Ó, começa aqui, vai aqui, escapa num tempo t. Aquelas que estavam um pouquinho fora do lado direito do tubinho, não tem tempo de passar. E aquela que estava bem encostada, bem aqui na área, no primeiro segundo já saiu da... Está saindo, a última a sair é aquela que estava mais distante, certo? Então, todas aquelas que estavam dentro desse volume, passou
num tempo t no elemento de área dA. O que é elemento de corrente? Quanto que contribuiu para a corrente? A carga, o dQ, dividido por dt, certo? Então, se eu tenho que isso daqui, ó, esse dV aqui, o dV é o elemento dL vezes o elemento dA. O VDT é dL. O dA é a área. Isso dá o elemento de volume. Então, a quantidade de carga que passou num tempo dt pode ser escrito pelo produto do número de partículas por unidade de volume vezes a carga que ela carrega pelo elemento de volume. Isso dá este dA cosseno θ é para produzir o V, este V aqui, ó, V cosseno θ é igual ao VD. Ou seja, se a partícula não estava andando bem na direção do fio, tinha uma pequena inclinação, o cosseno de θ projeta e faz ela, num tempo dt, sair, certo? Então só essas que saem. As outras que estavam em outras direções não saíram, certo? Somente essas que estavam com velocidade v saíram num tempo dt de lá de dentro. Portanto, dq sobre dt é igual a um elemento de corrente deste tubinho aqui, certo? Ó. Dá para ver que tem um verdinho lá? Dá, né? Dá. Daquele elemento de corrente lá. Se eu quero saber toda a corrente que está passando no fio, eu tenho que somar todos os elementos de área, né? Imagine que eu tenho um fio grosso assim e estava considerando o que estava passando nesse lápis aqui, certo? Eu tenho que somar a área de todos eles. Então eu tenho que integrar esta quantidade aqui, ó, que é igual a essa daqui, na área do fio. Isso dá o quê? Ó, este elemento aqui todo tem o módulo do V, o módulo do dA e o cosseno que faz com que a partícula não estaria passando diretamente na área do fio, teria qualquer componente perpendicular. Então, este V dA cosseno θ é o produto escalar de V com o dA, que eu escrevi aqui, ó, o N, o Q, o V dA. Veja, aqui eu tenho o vetor e aqui eu tenho um outro vetor, que eu acabei chamando de J. Então, este vetor J aí contém a informação do número de partículas que está lá dentro do meu condutor por unidade de volume, a carga que ele está carregando e com que velocidade ele está andando dentro do condutor. Olha aqui. Então, aqui vem um elemento seguinte. O I que está aqui, vamos agora escrever. O nosso I ficou integral de um J dA sobre a superfície S, com J igual ao número de partículas por unidade de volume, a carga e a velocidade desse elemento. Então, isto dá I. Num caso, vamos pegar no caso uniforme. O I é igual a um J vezes a área. Correto? Quem que compõe o J? Agora vamos voltar ao caso do positivo e negativo. Eu tenho uma partícula com carga mais Q, certo? Em dV vai de V mais para V menos, correto? Então ela é positiva e vai do V mais para o V menos. Partícula com carga menos Q. Vamos dizer que tem o mesmo intensidade, mas tem sinal oposto. Em dV vai do V menos para o V mais. Isso implica menos V, correto? V da partícula mais.
tem um sinal oposto da partícula V+. E tem uma carga, então no J ficou o número de partículas da carga mais pela partícula da carga mais vezes a velocidade da carga mais o número de partículas de carga menos da partícula com carga menos com a velocidade da carga menos, que é a velocidade dela. O que isso dá? Dá N mais Q mais V mais N menos Q mais V mais. Se eu colocar um módulo do Q menos, que eu disse que uma era exatamente igual a outra com sinal menos. O que deu para a corrente? Deu a soma das cargas para o mesmo lado, certo? Aqui tem que ser, como eu coloquei vetor, tem que deixar o vetor V+. É o menos, o módulo pode ser qualquer um, o vetor que está mudando de direção, certo? Então, este é o que faz aquela pergunta ter essa resposta, certo? Você simplesmente estabelece aqui, manda andar, elas andam, certo? O problema é você pegar e falar assim, quando eu tenho um único portador, eu estabeleço uma diferença potencial, aí elas andam. Se é negativo, anda de um lado, se é positivo, anda do outro. Aí está medindo a corrente, certo? A corrente, diga-se de passagem, nos dois casos, vai estar determinado por quem? Onde está o V+, e onde está o V-. Que esse que vai dizer que direção que vai estar o J, que direção que vai estar a corrente. Esse que vai dizer que direção que vai estar a corrente. Então, é um vetor novo que vocês não tinham visto antes. E que ele agora tem a informação de características internas de cada material. É lógico que o número de portadores de um determinado material é diferente do outro. A carga que vai estar andando lá dentro é diferente do outro. E isto é bom quando eu tenho vários. Na prática, normalmente a gente trabalha com um só. Dificilmente você vai, a não ser soluções iônicas, quando você estabelece uma diferença potencial e eles começam a correr assim, um no lado e outro do outro, certo? É sempre com um único elemento, certo? Porque o material ou ele ioniza porque apareceram elétrons ou porque desapareceram elétrons. Então vai ter um tipo de íon lá. Pode ter 4, 5 elementos ionizados lá dentro. Um íon com menos 5 ou mais 5, menos 4, mais 4, mas é de um tipo só, certo? Porque você está fazendo o mesmo tipo de experimento. A diferença é quando você pega substâncias, ácidos, bases e joga dentro de uma outra substância. Aí, o que acontece? Você pode ter íon tipo positivo e íon negativo. E aí sim, quando você estabelecer uma diferença potencial, você vai fazer eles caminharem em direções opostas. Na bateria, é feito assim. Você coloca elementos com eletronegatividade e positividade diferente, cria uma diferença potencial, de determinada forma, lá faz exatamente o oposto que eu estou falando aqui. Não é uma coisa livre. Eu estabeleci dois materiais que faz com que o positivo vai para um lado e o negativo vai para o outro. Por isso forma polos na bateria. Ele separa o positivo para o positivo. Sempre que vier um positivo no polo negativo da bateria, a bateria empurra um positivo lá para impedir que ela descarregue e desapareça. Então ele vai colocando elemento positivo no polo positivo. Aí vocês vão ver na próxima aula, nós vamos mostrar que aí tem um gerador de diferença de potencial, certo? Não é uma diferença de potencial, é uma bateria. Nós vamos dar até nome diferente. É um gerador de força eletromotriz, certo? Nós temos lá um elemento que estabelece uma diferença de potencial. Não porque eu botei uma carga
positiva aperta uma positiva, o negativo aperta a negativa, porque vocês já sabem, em equilíbrio eletrostático, as positivas afastariam uma da outra. E aí ficaria muito difícil vocês justificar por que na bateria tem um polo que é positivo. Como que vai aparecer um polo positivo, cheio de cargas positivas lá, se uma quer empurrar a outra e tem um outro ali perto que é negativo? Por que elas não foram lá para o negativo? E vai por fora. Elas não vão por dentro. Quando você pega uma bateria, o positivo vai no negativo por fora, não vai por dentro da bateria. Por quê? Exatamente por causa dos materiais, dos elementos químicos que estão lá dentro, estabelece uma diferença potencial, como uma barreira. Como subir a escada ali, certo? Não tem jeito de fazer ela saltar, só tem um caminho oposto, certo? Para descer. Então esse é o vetor. Aqui então nós temos a nossa corrente I, certo? E agora aqui, ó, e nosso J no interior do material fica fácil, porque você mede, bota o voltímetro aqui, né, ó, entre esses dois pontos. O amperímetro, no caso, que vão medir só a corrente, certo? Pegamos o amperímetro, medimos a corrente, medimos a área, ou já nos é dado a área, e a gente sabe uma propriedade, um vetor no interior do nosso material, certo? Estabeleceu uma diferença potencial, deu uma corrente, com aquela corrente eu sei qual é a densidade de corrente que tem lá dentro do nosso material. Quando eu tenho só elétron, certo? Que é o caso nosso, da maioria dos condutores que nós estamos usando ali, vai ser cobre, prata, ouro, tungstênio, manganina. Esses daí, quem está andando lá dentro são os elétrons, certo? E aí sim, o elétron vai do potencial positivo para o potencial negativo, contrário àquilo que estaria andando o próton, que é aquele que nós dissemos que estava definindo a corrente, que ele perguntou no início. Quem adotamos isso, realmente adotamos. Até a experiência de Hall, que mostrou que quem estava andando dentro de um material condutor eram os elétrons, todo mundo achava que era a carga positiva que estava andando lá dentro, certo? E no fundo eram os elétrons que estavam andando, e a corrente, o movimento do elétron era na direção oposta daquilo que nós estávamos indicando com a setinha. A corrente está indo para a esquerda, para a direita. O elétron estava movimentando para a esquerda lá no nosso caso, no nosso material. No caso, o sentido do campo é do maior potencial ou do menor potencial? Sempre. E o J tem o mesmo sentido da velocidade deriva. Na realidade, ocorre que o J tem a mesma direção que E. Quem define para o lado, que lado que vai fluir as coisas é o quê? O E. Só nós não sabíamos porque você viu que eu separei, deu 3 elementos. O J é uma combinação de 3 partes. Então, o número de partículas, da carga que ela tem e da velocidade. Não é só um, não é só o elétron andando para um lado. É o elétron com a velocidade e deriva. Isso é a combinação de 2 informações. Porque assim, o problema maior é a carga nasceu para nós com 2 sinais. Eu tenho cargas do tipo positivo e cargas do tipo negativo. Mas quando eu disser que algum elemento está andando na rede, que eu tenho uma corrente, o que eu meço é a intensidade de um movimento em uma determinada direção. Você nunca viu dizer que eu medi a corrente para um lado e medi a corrente para o outro. Você mediu a corrente naquele fio. Certo? Quando alguém falar corrente, é uma só. Eu não perguntei se estava movimentando carga para a direita ou outra carga para a esquerda. Eu disse que tinha uma corrente. A corrente ficou como sendo do lado do movimento das cargas positivas por causa da direção do campo elétrico. Então tem que levar em consideração também essa carga positiva e negativa no J. Ela já está aqui, certo? Tem a carga e a velocidade. Por isso que, ó, para carga negativa, o E e o J estão assim, e para carga positiva, o E e o J estão na mesma direção. Não mudou nada.
Ninguém é capaz de saber o E e ir lá no J e ver a corrente sem olhando pro fio. Botou lá, passou tantos amperes tantos coulomb por segundo. Está marcando numa direção. É a direção do campo elétrico, você definiu lá com a diferença potencial, e você está dizendo que a velocidade de deriva é aquela daquelas cargas positivas. O que eu tenho que explicar é, se a carga que estiver andando é negativa, então ela está andando na direção oposta do que eu estou indicando aqui com o meu E, com o meu J. É isso que eu estou dizendo. Ok? Não esqueça, J é igual a N Q vezes V. Podemos colocar V de deriva, certo? E lá em cima a corrente está no sentido radicado, no sentido contrário da velocidade dele. Exatamente. É isso que nós estamos discutindo desde que a nossa colega falou dos dois sinais lá. A corrente aqui, independente quantas cargas estavam andando e para que lado, está dando corrente para aquele lado de lá, ó. As cargas positivas aqui estão indo para a esquerda e está dando o quê? Uma corrente para a esquerda. E as cargas negativas estão indo para a direita e está contribuindo também para uma corrente do lado esquerdo. Se as duas estivessem aqui do lado de cá, as duas cargas estivessem aqui, iria ter elétron andando para lá, próton andando para cá e a corrente seria a soma das duas. Correto? Ou não? É. Os dois estão andando do mesmo lado. Quando eu penso corrente, eu não estou pensando exatamente no sentido que a carga está passando. Mas eu tenho que pensar se a positiva está no sentido do campo. Ela sempre vai estar no positivo. A outra vai estar na direção oposta. Então eu não vou anular uma outra. Não. Tá aí, ó. Tá aqui, você está vendo os dois desenhos aqui na tua frente com todas as considerações. Eu achava que era no sentido da velocidade. A velocidade é só um elemento do J. Tem 3. Tá? O problema é que quando você troca de sinal livremente, estabeleceu a diferença de potencial, você define o campo e as cargas começam a fluir. As positivas na mesma direção do campo e as negativas na direção oposta. Como você tem negativo na carga e negativo na velocidade, a contribuição é para o mesmo lado. Ok? Bom, aqui tem um exercício bastante simples, que é simplesmente para a gente fazer I igual a integral de J dA sobre S num fio, quando o nosso R vai entre dr sobre 2 até R. Então, tudo que eu tenho que fazer aqui é dizer o seguinte, que a integral de S de J dA é igual a integral de J dA cosseno de θ, que eu vou pegar agora um fio reto, estabelecer uma diferença de potencial e fazer a carga caminhar na mesma direção da minha área perpendicular ao fio. Então isso daqui fica uma integral de S de J dA. E quem é o dA? dA é igual ao quê? Olhamos para o nosso fio e temos o quê? Aqui, um elemento de área dA onde está passando a carga, certo? Como que eu posso contar esse elemento de área dA? Agora eu vou fazer só um pequeno elemento de área aqui. Esse dA é um R de φ
quando eu estou andando nesta direção aqui. E nesta direção aqui, um dr. Então, esse dA, um R dr dφ. Se o J é uniforme, e como está escrito aqui é uniforme, eu tenho o quê? Que o I da parte A é integral de J0 R dr dφ. Um é de 0 a 2π e outro é de R sobre 2 até R. E no caso do B, o I de B é uma integral de 0 a 2π, uma integral de R sobre 2 até R, de que A R quadrado R dr dφ, certo? Então, essa integral aqui dá integral de R dr, dá um R quadrado sobre 2, e aqui dá um R quadrado vezes R, dá um R ao cubo, que integral dá um R4 sobre 2. Quando vocês fizerem esta integral aqui, veja, vocês têm um J que é muito mais importante perto de R grande, ele cresce com R. Então vai estar passando muita carga na borda do fio, enquanto que o outro está passando carga igualmente em todo o fio. Integração vai produzir correntes completamente diferentes. Isso está mostrando quão é importante a forma com que você constrói o seu fio condutor para definir como que vai passar a corrente dentro dele. Só isso. O restante é fazer uma integração e saber o elemento de área, certo? Outra coisa que aparece no nosso caminho é a definição de resistência. Nós colocamos uma diferença de potencial e vamos lá e definimos uma corrente, né? Você faz assim, V, e o V produz uma corrente I. No fundo, você tem uma I como sendo uma I de V. O que é que faz esta corrente ser maior ou menor para o mesmo V? É a dificuldade ou a facilidade com que a carga tem que caminhar no meio físico. Então imagine que vocês tivéssemos nós aqui, essas carteiras separadas por 5 metros uma da outra. E alguém gritasse fogo. Para a gente sair correndo daqui, seria muito fácil, a gente não teria resistência nenhuma. Cada um, ó, como aqui, ó, eu vejo aqui, passo e vou embora. Mas imagina agora que em vez de estar 5 metros uma da outra, tivesse todas elas como estão, inclusive nesse meio aqui completado. O que iria acontecer quando alguém mandasse nós sairmos? Íamos começar a pular um ano, a resistência ia ser muito grande, a dificuldade para sair é muito grande. Então, isso define a quantidade de pessoas que iriam sair por unidade de tempo lá. Ou, se fosse carga, a corrente que ia estar passando por unidade de tempo. Então, definição de resistência. A relação entre o estímulo e a resposta. Eu aplico uma diferença potencial, eu vou lá e meço qual que foi a corrente. A relação entre estímulo e resposta me dá a resistência do meio. E por isso ela até é feita assim com o símbolo de resistência, uma cobrinha aqui, uma serrinha, é exatamente para mostrar que maior a resistência, maior a dificuldade da carga caminhar no meio físico, certo? É uma resistência mesmo. E agora sim nós temos a definição lá de corrente, que nós passamos agora a ter hoje aqui. Já usei essa definição de corrente quando eu fui definir Coulomb. Na época tinha carga, ninguém sabia, motor lá, cargas andando, ou seja, movimento num fio. O marcador indicava informação de 1 ampere, ficava marcando 1 segundo e diz, ali passou 1 Coulomb de carga. Não tinha visto nada, né? Mas é uma unidade de medida. Nós estamos tendo que, toda vez que vem uma quantidade nova, a gente tem que saber como medir essa quantidade. Em física não tem nenhuma quantidade que não se possa medir.
Quando não puder medir, como é uma coisa incomensurável, deixa do lado até encontrar qual é a medida adequada para aquela quantidade física, certo? Então, aqui a resistência nós medimos em ohm, que é o quê? A relação entre de 1 volt por 1 ampere dá 1 ohm. Então nós vamos usar essa medida e o que um resistor faz? O resistor, como ele impõe uma resistência a movimento de carga, eu posso usar ele como o quê? Um medidor, uma espécie de controlador do meio, dos movimentos da carga. Já houve até computação usando esse tipo de coisa. Você chega com um elemento e coloca uma resistência. A carga, em vez de andar pela resistência, desvia. Então, se você está andando com uma certa quantidade de carga aqui e 90% foi para a esquerda e 20% foi para a direita, na medida entre 0 e 1, você diz que ficou 0 do lado direito e 1 do lado esquerdo. E daí por diante, você medindo como você vai fazer isso, caminhar, e nós estamos vendo aqui, ó, aqui, V igual a RI, eu tenho voltagem. Aí eu meço a voltagem, eu sei, pela voltagem eu sou capaz de processar, dizer quanto que tem em cada um dos ramos. Então era um computador inicial, só que é um computador que vocês vão ver daqui a pouquinho, gasta muita energia, certo? Esquenta demais. E precisava um refrigerador tão grande que os primeiros computadores grandes, envolvendo processamento com diferença potencial ou com resistores, tinha o quarteirão inteiro e era refrigerado com água. Tinha bombas de água, quando parava queimava tudo, certo? Então queimava a parte. Era muito ineficiente. Isso levou vocês, imagina o pessoal da época, em busca de coisas que pudessem melhorar isso. Com o nascimento do diodo, a coisa caiu por um patamar onde o custo de energia, a quantidade de energia utilizada foi bem menor. E aí permitiu com que se pudesse processar a baixa voltagem e o diodo tinha uma vantagem ainda maior. Ele, de um lado ele não deixa passar corrente e do outro ele deixa. Então era automático a definição de 0 e 1. Não precisava mais ficar levando o potencial a 0 e criando altos potenciais do outro lado. O que não passava já era 0 e o que passava era 1. Então você ficava contando, mandava todo mundo correr, naquele que passava era 1 e o que não passava era 0, certo? Naturalmente, então já estava multiplicando, somando, saindo o resultado naturalmente na frente. Bom, mas o resistor serve para controlar correntes, controlar o sistema físico. Mas, veja, nós tínhamos voltagem igual a RI. E nós temos voltagem igual a E vezes L. Aqui tem meio interno, certo? E nós temos J, que é igual a NQ vezes V. Tem quantidades que são internas do nosso meio, que está acontecendo no meio do material, e tem algumas que estão do lado de fora, certo? Essas daqui são intensivas. Eu chego lá, meço uma corrente. Tudo moveu carga lá dentro, eu estou com 2 pontos aqui, V mais e V menos. Qual é a diferença de potencial? É uma coisa que eu tenho do lado de fora. Eu estou vendo o campo que está lá dentro do material? Não. Eu estou vendo o J, a carga que está movimentando? Nada. Mas tem uma outra quantidade que eu vejo. Eu pego um fio, tem uma resistência. Se eu dobrar o fio, aumenta a resistência? Imagine que se eu tivesse que passar o dobro da carteira aqui, ia ter mais resistência. Certo? Então são coisas externas, intensivas e extensivas. É sempre conveniente você trabalhar com as coisas intensivas, aquela que não depende da quantidade que você tem daquele material. Porque você vai falar corretamente, você vai passar a informação precisa daquele meio, o que acontece quando você usar aquele material, aquela propriedade. Enquanto se for extensiva, você fala um valor, o outro vem com uma quantidade um pouquinho diferente, vai te dar outro valor. E ninguém vai chegar à conclusão final, a não ser que descubra
qual é o comportamento funcional daquela propriedade, daquele meio físico, que é um novo conhecimento, certo? Então, sempre que nós estivermos trabalhando, é mais interessante trabalhar com quantidades intensivas. E aqui, a primeira que aparece, ó, que é a propriedade resistividade do meio, ou seja, quanto que um meio, não a quantidade de carteiras que eu coloco aqui, mas como elas estão distribuídas localmente. A resistividade é como eu digo, como elas estão aqui. É a nossa figura local. A resistência diz quanto eu tenho daqui até chegar lá no restaurante, certo? Eu posso ter todas elas igualmente. É repetição daqui até lá da distribuição que eu tenho aqui. Então, se eu estou falando da distribuição, eu falei, todo mundo entendeu, sabe. Agora, se eu não falei da distribuição, eu falei da resistência, a pergunta é daqui até o restaurante ou daqui até o fundo da sala só? Você percebe que não, eu fiquei sem saber. Eu disse uma coisa e eu mesmo preciso completar para definir o resultado de forma mais precisa. Então, nesse caso em particular, a gente trabalha com a resistividade do material. E aí você vai ver que quando eu falar resistividade do cobre, eu falei do cobre. Não implica mais se eu tenho 1 quilo, 1 quilômetro ou qualquer outro tipo de medida e quantidade de cobre que eu tiver na mão. Eu falei do cobre. Eu dei uma propriedade do cobre. Então, nesse caso, por essa definição, que é a resposta, quer dizer, o J está sendo uma resposta do E que ou da diferença de potencial que eu estou aplicando no meio, cria um campo lá dentro e me dá um J. A relação entre o E e o J me dá um Rho. Ou vice-versa. O campo elétrico é um Rho vezes um J. Ou, precisamente invertendo, né? A densidade de corrente que aparece no meio tem a ver com o que eu aplico. Então, se eu aplicar um pequeno campo e tiver uma fluidez muito grande de carga, significa que eu tenho uma condutividade bastante alta, certo? Porque eu mal ajudei a partícula e todas elas começaram a andar. No entanto, se eu tenho uma resistividade alta ou uma condutividade muito baixa, é pouco condutível, eu forço e ela anda um pouquinho, certo? É uma velocidade, poucas cargas se movimentam. Então, um meio é mais condutor ou menos condutor, ou seja, é mais resistivo ou menos resistivo. Tanto é que uma das propriedades é o inverso da outra. Os materiais condutores têm um sigma, que é a condutividade dele, ou seja, a relação entre J e E, que dá o sigma muito grande. Então, se o sigma for alto, é um material bom condutor. Se o sigma começar a diminuir, ele vai ficando cada vez mais péssimo condutor, até um ponto que eu aplico o campo e não tenho J nenhum, certo? Isso que significa? Se eu não tenho J, eu não tenho corrente, não é? Então é um material não condutor, ou um isolante. Então essas propriedades, essas características aqui, Rho e J, definem o tipo de material que eu tenho. Então vou traduzir para as coisas que nós medimos, do lado de fora com os aparelhos, com as quantidades que estão lá dentro do material. Nós temos, pela nossa definição de diferença de potencial, que o campo, dado um comprimento L, é o V de uma ponta menos o V da outra dividido por L, certo? Lembra que nosso VF menos o VI era menos a integral de IF de E dL, certo? Mas nós temos a outra expressão, que I era a integral de S de J dA. Então, segunda expressão, uma para o E e outra para o J. E eu tenho um sigma, o J aqui que é um sigma E. Então eu posso escrever o J aqui como sendo sigma E. Eu pego o E da de cima, pego o J da de baixo e coloco
Vamos escrever então, ó. J é igual a I sobre A, que é igual ao quê? Sigma, que é igual a sigma E, que é igual a sigma VB menos VA dividido por L, certo? Ou seja, VB menos VA é igual a diferença de potencial que eu estou aplicando no material. Então, fica assim, ó. I é igual a A sigma dividido por L vezes V. Mas qual era a nossa definição de resistência? V sobre I, certo? Isso implica que aqui eu tenho que V sobre I é igual ao quê? L sobre sigma A. Tô certo? Ou acho que inverti alguma coisa. Não inverti, não? E, tá certo. I sobre A. Tá certo. Hã? Então, aqui, isso daqui é o meu R, né? Do lado, vou subir aqui, tá? Ó. R é igual a 1 sobre sigma L sobre A. Isso daqui é o nosso inverso do ρ. Portanto, resistência é uma característica do material multiplicado pelo comprimento dividido pela área. Então, esse é o que vocês já conheciam, né? Já até deve ter usado que resistência é um ρL sobre A. Na realidade, essa ρ agora não é mais densidade de carga por unidade de volume, mas é a resistividade do nosso meio. E o inverso dele, que é o sigma, é a condutividade do próprio meio. Então, você vai falar agora de um meio, você não precisa mais só falar a condutividade do meu material ou a resistividade é tanto. Isso localiza que tipo de material que você está usando. Então, este problema aqui é bastante simples. Eu vou pular, mas eu vou só dizer para vocês que aqui eu tenho, ó, J é igual a sigma E, correto? E que EX é menos dV dx, correto? Então, se eu quero um J de A módulo, eu pego um sigma e faço o quê? Um delta V, um delta X módulo. Um J de B, eu faço um sigma delta V sobre delta X de B, de A. É só olhar aqui num gráfico, certo? Aqui eu tenho dois quadradinhos por 2 quadradinhos. Aqui eu tenho 4 quadradinhos por 2 quadradinhos. E aqui eu tenho 1 quadradinho por 4 quadradinhos. Já dá para descobrir qual é a ordem, qual que é maior aqui, né? Aqui tem uma queda muito grande, V. Então o dV sobre dx é maior, certo? Aqui é menor e aqui é o intermediário. Então essa é a resposta que dá aí nesse, como eu não ia fazer, mas agora eu já fiz. Então esse daqui é médio, maior e menor. Médio, maior, menor. O maior é o B. Esse aqui só tem 2, então o maior é o B, pode ser o 5 ou ser o 2. O segundo é o A, então é o 2, correto? B, A, C. Então, quando você está lá brincando no laboratório, coloca o voltímetro lá, você já começa a perceber se é o mesmo material, qual é o fluxo. O que está dizendo? Se o J aqui ficou muito grande, o que significa? Eu botei um fio
uma diferença de potencial. E no meio, num pedaço no meio, eu tenho um J grande. O que é? O I é o mesmo para todos eles, certo? Se eu botar a diferença de potencial entre as duas pontas, a corrente que vai passar é uma só. Se num lugar eu tenho um J que cresceu muito, como é o produto de J vezes A, certo? Para ficar o mesmo I, o A teve que diminuir, portanto ele estreitou. Então, num lugar que você começa a ver que tem um J bastante grande, é porque ele... Ou num lugar que o fio tem um estreitamento, você deve desconfiar que lá vai ter um J grande. É o contrário que acontece sempre, certo? Que é aquele primeiro desenho que eu fiz lá. Um grande... É aquele que estava lá e é isso que está aqui, certo? Aqui tem outro que também o pessoal errou. Errou em que sentido? Não sei, mas aqui está dizendo o seguinte, ó. Eu tenho que colocar o meu medidor de resistência entre esses dois pontos. Então, o que significa? Aqui vem um elemento, eu não sei o que está acontecendo, mas está passando uma corrente aqui, certo? E eu boto aqui em X e A, como fez uma dobra no meu fio, essa dobra produz efeitos sobre a resistência do meu material. Corrente que vai passando aqui é I0. Aqui continua I0. Só que aqui ela chega e tem uma divisão de acordo com o nosso tratamento já, não é? Se tem esse tratamento, eu tenho que dizer o seguinte, que o I0 é igual ao I1 mais o I2. Quanto que vale o I1? Vale a diferença de potencial dividido por quê? R1. Porque R1 é V sobre I1. Então, o I1 é V sobre R1. O I2 vai ser a mesma diferença de potencial dividido por R2, porque o que está aqui não sabe como que foi o caminho, tá? Eu só estou medindo entre os dois pontos. Estabeleci uma diferença de potencial entre aqueles dois pontos ali, certo? Qualquer que seja o caminho que eu vou lá para cima é o mesmo. Bom, então eu tenho que a resistência do caminho 1 é igual ao quê? Aqui tem dois comprimentos e aqui tem um só. Então tem uma que é o dobro da outra. 2 ρ B sobre A e o R2 da ρ B sobre A. Resultado que eu tenho com essas expressões diz o seguinte, que o I0 é igual a V, como tem a soma dos dois e o V é o mesmo para os dois, 1 sobre R1, que é 1 sobre o quê? 2 ρ B sobre A, mais 1 sobre ρ B sobre A. Só que aqui eu estou medindo como se fosse uma caixa fechada, sem saber, eu tenho dois pontinhos ali. Então, eu sei que entra uma corrente, sai a corrente numa diferença potencial. Isso define o quê? Um I0 sobre V, aliás, melhor fazer o contrário, né? I0 sobre V que dá 1 sobre R, a resistência que eu vou medir, RXY. Correto? Um R e um XY é igual ao quê? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Se você pegar, trazer aquela 1 sobre R1 aqui, você vai ver que a medida que está sendo esperada é essa daqui, porque tem um 2/3 lá. Tem aqui, ó, 2 e 1 aqui, 3. Tá? Então, esta expressão aqui vocês já sabiam. Veja que eu não usei o conceito de soma de resistores em série em paralelo. Eles estavam em paralelo e eu fui determinar como que foi a medida de quê? De resistência. E vi que quando eles estão em paralelo, o inverso
da resistência é a soma dos inversos de cada uma em particular, certo? Então, se eu tivesse 10 aqui, ó, em vez de ter esse daqui, tivesse outra e outra e outra, quantas tivesse seria a soma de todas elas, certo? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 até 1 sobre Rn. Ótimo. Outra coisa sobre essa nossa nova propriedade resistividade. Dou um pedaço de cobre. Vou lá para o laboratório e vamos medir a resistência desse material. Ele tem uma resistividade. A pergunta é, para eu determinar aqui a corrente que ficou no nosso elemento composto ali, eu passei o quê? Para determinar a resistência, eu passei uma corrente. Quando você passa uma corrente no material, você faz cargas trombarem e bater. Então tem todas as cargas, você manda outras andarem naquela direção, elas começam a trombar. Começa a aquecer o material. Correto? O material aquece. A pergunta é, o material vai ter a mesma resistência o tempo todo? Ou é o comprimento que vai aumentar porque aqueceu? Ou ele vai engrossar porque foi aquecido? Ou também vai mudar a resistividade dele? Acho que todas as coisas vão acontecer. Por quê? Porque se eu tenho um material e as cargas, as partículas estão lá dentro, balançando, e vem uma propriedade choca, se eu tiver um bicho que tem pouca resistividade, a chance de chocar é menor. Se eu tiver um que tem uma resistividade maior, a chance de chocar aumenta, certo? Então, o meio físico ali vai estar bastante suscetível àquilo que vai estar acontecendo em volta dele. Começa a chocar demais, começa a aumentar a temperatura, ele tem que fluir a energia, mandar para fora. Para manter a temperatura mais ou menos constante lá no meio, ou uniforme em todo o material, onde está batendo partícula tem que espalhar a energia para todas as outras. Então é razoável que se o material é mais agitado, é mais difícil das partículas passarem se é um material onde o movimento é bastante lento interno. Tem um buraco enorme para passar e ele balança bem lentamente. Passa mais fácil. Se estiver balançando muito, é difícil de passar. Então, o ρ também depende da temperatura. Bom, se depende da temperatura, nós tínhamos a proposta. Eu tenho um pedaço de cobre aqui, estou aqui hoje nessa sala, nessa temperatura. Como que eu faço para começar a saber se depende ou não da temperatura? Faço o quê? Faço corrente, faço o quê? Aumentar a temperatura. Então eu vou lá, sei como medir resistividade, certo? E aumento a temperatura e vejo, tanto de resistividade, tanto de temperatura. Mas, a hora que eu comecei, já tinha um valor. Certo? Eu só fiquei sabendo quanto que variou. Eu não sei, eu sei que tinha um valor, rho zero. E eu aumentei a temperatura e ele variou. Então eu tenho duas medidas. Eu estou aqui com o meu pedaço de cobre e eu sei fazer o seguinte: medir a variação em função da variação de temperatura. Mas eu não sei quanto que era o valor inicial. Esse tipo de medida que vocês podem fazer em laboratório, em outro lugar, quando aparece esse tipo de coisa, na realidade a gente faz o quê? A gente tem um valor, eu não sei quanto que é, eu tenho um ρ zero, certo? Teve uma variação que é um alfa ΔT. Ou, traduzindo para diferencial, dρ sobre ρ é igual a um alfa dt. Quando eu faço isso daqui, eu tenho ln de ρ de t dividido por ρ de t0, que eu não sabia quanto que era, é um alfa t menos t0. Integrei dos dois lados, certo?
de ρ sobre ρ, de um logaritmo. Isso daqui diz o seguinte, que ρ de T é igual a um ρ de T0, que é a temperatura que eu comecei a medir, multiplicado por alfa T menos T0. Para a maioria dos materiais, esse tipo de medida aqui, você vai ver que quando nós estamos variando a temperatura, varia muito pouco a resistividade. Aliás, nesta tabela seguinte que vocês estão vendo ali do lado, vai ter um material que varia tão pouco que é usado nos chuveiros. Muito, muito pouco. Mas quando varia pouco, o que a gente pode fazer com essa exponencial? Expandir, né? Quanto que vale a expansão nessa exponencial? O primeiro termo é 1, o exponencial de e elevado a x. Quanto que dá? E elevado a x, quanto que é? 1 mais o quê? X, certo? Mais o meio de x quadrado e assim por diante. Mas se é pouco, eu vou parar no primeiro termo, certo? Isso daqui então pode ser escrito como ρ de T0, que multiplica 1 mais alfa T menos T0. Essa expressão aqui é essa que está aqui. Puxa, ó, tira esse 1 daqui, traz para cá, correto? E aí dá uma forma da gente medir essa resistividade. Eu não preciso ir lá em T igual a 0 para saber qual é o valor da resistividade em T igual a 0. Eu meço a diferença, certo? E vou medindo a resistividade, vou fazendo essa diferença, dividindo pela propriedade. Eu também consigo determinar o comportamento em função da temperatura. Diga-se de passagem, para quem está no laboratório que faz exatas, vai lá na química, ou engenharia civil, engenharia de materiais, vai estar toda hora fazendo esse tipo de coisa aqui para outras propriedades, certo? Que não sabe quando começa. Você não tem lá resistência de materiais, você tem um valor e você quer medir a variação. Por quê? Para saber quanto material você vai usar daquilo. Você não vai botar 5 milhões de quilos, você pode botar só 100, certo? Precisa ter uma ideia de como usar a resistência do material. Faz assim também, certo? Bom, essa é uma forma de você levar em consideração o efeito da temperatura no material. E aqui a gente tem o alfa que aparece nos diferentes materiais. Então, vocês estão vendo que aqui é um fator 10 a menos 3, 10 a menos 3, 10 a menos 3. Aqui tem um 10 a menos 6, certo? Correto? Esse elemento aqui é um metal, ó, aqui todos eles daqui para cima, ó, tem 10 a menos 8 aqui para condutividade. Então, para resistividade, 10 a menos 8. Como tem o inverso, aquele sigma, o J, é 10 a 8 vezes Z. Então, tem o quê? Uma alta condutividade. Esses são todos os materiais que nós conhecemos, que usamos aí no quê? Na transmissão de energia. Aqui tem um outro grupo que tem um valor bem distante daqueles. E aqui do lado de cá tem só um elemento aqui que mostra a dependência dele com a temperatura. E tem dois outros aqui que vai bem... Ou seja, começando do 10 a menos 8 lá e chegando aqui no 10 a 16, veja quanto que dá a relação entre o quartzo e o prata. Essa coisa chamada resistividade, que é a nossa distribuição de cadeira que a gente está correndo, variou um fator 10 a 24 vezes entre um material e outro. A aplicação, é lógico que nós apresentamos aí por grupo. Por quê? A aplicação do 10 a menos 8 é aqueles que têm baixa resistividade e serve para transportar corrente sem muita perda. Os intermediários são os supercondutores, eles servem para outro tipo de coisa, servem para dispositivos. A gente vai lá e usa a propriedade que ele tem de, quando misturado com outro, permitir a construção de elementos sensíveis à luz, sensível à temperatura, sensível à variação de tensão, e com isso
a gente pode determinar propriedades, usar essas propriedades baseado nestas qualidades, outras características que ele tem. E esses daqui são aqueles que a gente usa para fazer o quê? Para nos proteger. São os isolantes. Então tem aqui isolante, semicondutor e condutores. Vamos falar no final da aula do supercondutor. O supercondutor muda um pouquinho a cara deles, mas está aqui um elemento. E esse daqui, ó, veja, essa coisa aqui chamada manganina tem uma resistividade bastante baixa e um coeficiente de temperatura muito baixo. O que significa? Que se você coloca, submete a variação de temperatura, para você variar 1 grau exponencial elevado a 1, você precisaria ter um ΔT de 10 a 6. Certo? 1 milhão de graus. Está quase levando o Sol. Né? Então, esse bicho é usado nas resistências de chuveiro. É comum usar esse tipo de coisa porque ela permanece com a qualidade dela o tempo todo. Não altera, não muda a resistência enquanto você está usando. Você compra para gastar uma potência lá. Como o R é o mesmo o tempo todo, ele oferece sempre a mesma potência para a mesma potencial, certo? Da mesma corrente e a mesma potência. Então, por isso é usado esse chamado manganina. Por isso que eu coloquei ele ali. Bom, como eu estava falando, que tinha 2 tipos, tem aquela tabela comporta 3 tipos de materiais. Tem um tipo que é o seguinte: independente da tensão que eu vou lá usar para medir, porque ó, se eu quero medir resistência, eu aplico uma diferença de tensão e meço a corrente. Vocês estão vendo aqui que tem um deles que qualquer que seja a tensão, aqui V maior do que 0, aqui V menor do que 0. Ou seja, o que é V menor do que 0? É fazer a corrente passar de um lado positivo. Se eu trocar o polo da bateria, a corrente vai mudar de lado, porque eu vou botar a tensão maior aqui, menor. Eu mudo a tensão. E quando eu meço a razão V sobre I, mantém a mesma. E é independente do valor de V que eu estou usando. Esse tipo de material é chamado material ômico. Esses que são os materiais ômicos. É aquele que não depende nem da intensidade da tensão que eu estou usando para medir, ou aplicando a ele, e nem da orientação. Se eu estou aplicando da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Dá sempre o mesmo resultado. Mas veja o que aconteceu aqui, num outro elemento aqui, que é chamado um não ômico. Isso aqui é um diodo real. Você aplica tensão e ele tem aqui, primeiro que já muda, né? Dependendo da intensidade de voltagem que você está usando, está dando uma resistência. Mas se você mudar, dá um valor praticamente... Você tem 0 de variação de corrente para qualquer variação de tensão. Que significa V sobre I dá uma resistência infinita. Significa que não passa corrente. Então, se você trocar o sentido da tensão, você não tem corrente. Ou seja, ela passa se é da esquerda para a direita e da direita para a esquerda não passa. Passa de um lado, mas não passa do outro. Esse é um diodo. Tem o diodo mesmo, o diodo real, ideal, é assim, ó. O diodo ideal. Esse daqui é um diodo ideal. Ele não passa tensão de um lado, não deixa passar nenhuma corrente de um lado, quando você... e passa e explode quando você tenta mudar a tensão do outro lado. Esse seria um diodo ideal. Mas na vida prática só tem os reais, certo? Aquele que... Mas isto nos permitiu construir computador. Por quê? Porque se você inventar um sinal TTY, aqui, ó, por exemplo, 5 volts,
você sabe que tem uma intensidade de corrente aqui, certo? E o lado de baixo, quando você fizer menos 5, dá 1/10 disso. Então você vê um sinal e 1/10 dele. Quando você tem um sinal V0, ou uma corrente 0, você diz que é 1. Quando você tiver 1/10 de I0, você diz que é 0. Ou seja, você consegue separar o que é grande do que é pequeno. O que é, e é discernível. Com isso, permitiu hoje, com a tecnologia, no início, a gente usava esses semicondutores, mais para ligar a lâmpada, pegar um semicondutorzinho, que iluminando, fazia o elétron passar da banda de valência para a banda de condução, e aí você fazia a corrente passar pela lâmpada, e vice-versa, certo? Agora, com a forma bastante precisa de colocar um material e o outro do lado dele, estabelecer uma diferença de potencial de menos ou em torno de 1 elétron-volt. 1 elétron-volt é 1 volt com a carga de 1 elétron, certo? Então dá 1 elétron-volt. Você imagina que isto é uma energia muito pequena, certo? 1 elétron-volt. Essa energia já dá para você discernir se você pode ter mais ou menos no processamento. E quando você tem esse tipo, você coloca 2 ou 3 camadas de um átomo e 2 ou 3 camadas de um átomo de tipo diferente, estabelece essa diferença de potencial de 1 volt lá dentro do material, que é tipo aquela bateria que nós fizemos, bota ácido, bota chumbo, faz uma... Quando você veio para o semicondutor, você coloca 3 camadas de átomo. Na realidade, hoje está em torno de 8, certo? É em torno de 20 a 30 nanômetros. Isso dá 20, seria 6, 7 camadas de átomos. Com isso, você tem um conjunto. Imagine que um átomo fala em quê? Em angstrom. Quando eu falo em angstrom, 7 camadas, eu falo em 20 nano. 20 nanômetros, num metro, daria para você colocar o quê? Uma quantidade de angstrom é 10 a menos 10. 1 metro, você dividindo em 20, 1 metro daria 5. 5 vezes 10 dá 9 átomos. Um do lado do outro, assim, certo? Do lado oposto também, você poderia construir matrizes enormes de processamento. Falar, está andando aqui, encontrando 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nós estamos falando de chip hoje com essa característica da ordem de 1 milhão de diodo dentro, de 1 a 2 milhões de diodo dentro daqueles elementozinho que está dando para vocês aí armazenar informação ou processar num computador, certo? Num único chipzinho daquele, 1 milhão de diodos. Ele separa 1 milhão de diodos, certo? Esse é o estado da arte, é poder colocar, imagina que você pega uma matriz aqui sobre essa mesa e nós temos que colocar, se fosse cadeira, uma aqui, outra aqui e outra aqui, para poder lidar com esta e com esta a hora que estivéssemos processando. Na realidade, quando nós falamos em nanotecnologia ou nanodistâncias, nós estamos dizendo que alguém consegue acessar o diodozinho daqui com o outro que está nanômetro dele, certo? E é assim que faz o processamento. E é o 0 e 1 que vem aqui, ó. Inicialmente começou com o sinal TTY, 5 volt. Agora nós estamos com muito menos do que isso, certo? Bom, eu vou dar um salto, vou fazer invertido aqui, já que eu falei em potência. Vocês aprenderam há 2 aulas atrás a nossa relação. Nós definimos potencial, né? A definição de potencial. Nós vimos que ΔV era igual a ΔU sobre dQ, certo? Então, nós estamos traduzindo aqui por essa expressão. Ou seja, o que faz a bateria? A bateria coloca lá
um pacote de carga num borne do tipo mais e um outro pacote de carga do tipo menos no outro borne. Para isso acontecer, ela precisou pegar e colocar uma carga lá. Depois levar outra carga lá com o quê? Com a presença de uma lá já. Ela gasta energia para fazer isso, certo? Quanta energia que ela gasta essa energia. Quando você vai olhar que você está transportando carga, transportar carga, agora que nós sabemos que a corrente é um IDT, certo? Para um IDT, se eu derivar agora o DU com o DT daqui, sobra o IV. O que é energia por unidade de tempo? Potência. Então, potência elétrica é um V vezes I. Mas toda vez que o pessoal fala em potência elétrica, está pensando em quê? Não no VI, mas na utilização dessa, ou transferência de energia, transformação de energia de elétrica para térmica, ou numa transformação de energia. E aqui nós estamos citando como que é transformar, já que nós falamos em resistência, como é transformar energia elétrica em energia térmica. Pega o V que está aqui, escreve, lembra, o nosso R era igual a V sobre I. Então o V é RI, então dá um RI quadrado. Então quando a gente tem um resistor lá, quando eu olho para a potência que eu estou dando para a rede, que está passando uma correntinha no lugar que tem um resistor R, no fundo eu estou desenvolvendo uma potência RI quadrado para transformar energia elétrica em energia térmica. Essa é uma transformação. Essa expressão é característica para a transformação de energia elétrica em energia térmica. Essa aqui é a energia simplesmente elétrica. Pode ser qualquer outro tipo de transformação. Essa daqui é a térmica. Certo? E o que mais que eu poderia dizer aqui? Eu falei em elétrons, condutores, semicondutores, isolantes. O que hoje em dia a gente sabe sobre as características desses materiais? Depois de olhar lá e ver que aqui tinha uma resistividade 10 a menos 8, aqui 10 a menos 3 e aqui 10 a 14, 10 a 16. Na realidade, o que ocorre nesses materiais é um material tipo cobre, o eletroitinerante, ele está participando, tem 300 átomos de cobre. Cada um tem um eletroitinerante. Então, os 300 átomos de cobre têm 300 elétrons, e esses 300 elétrons estão na banda de valência, mas estão andando por todo o material. Eles já estão fazendo o quê? O fato da banda de valência permitir que eles fiquem andando é porque ela é incompleta. Precisaria adicionar mais um para impedir que eles continuassem andando. Como não tem na formação do material, ele não tem isso, o elétron fica navegando. Então tem o mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons, mas um deles é itinerante lá. E ele sendo itinerante, ele está numa região como essa daqui, ó. A banda de valência é incompleta, porém ela entra dentro da banda de condução. Ele está itinerante lá dentro, certo? Então, bastou você pegar um pouquinho de diferença de potencial, como ele já estava andando mesmo, agora você só diz que lado que ele tem que andar. Então é um material facílimo de conduzir. Por quê? Ele já estava andando aleatoriamente para todo lado, facilmente. Você chega e fala assim, opa, ó, a diferença de potencial é nessa direção. Mais aqui, menos lá. Ele já começa a correr, certo? Ele já está andando. O que é esse outro aqui que tem uma resistividade 10 a menos 3? É um semicondutor. É um condutor que não é muito bom condutor, né? O que ele é feito? O seguinte, a banda de condução e a banda de valência estão separadas. A banda de valência cheia. É um material que tem o elétron, todos aqueles SPDF completos. Só que a condução está bem pertinho da valência. Essa distância de energia aqui
é pequena, 1 elétron-volt, 2 elétron-volt, certo? O que você faz? Você aplica 1 volt, 2 volt no material, um elétron salta para a banda de condução. E aí ele vai embora. Ele precisa desse V0 inicial para sair da banda de valência e chegar na banda de condução. Mas quando ele chegou lá, ele começa a andar. Sem esse V0 ele não anda, com esse V0 ele anda. O outro não. Fez qualquer cosquinha no material condutor, o elétron já começa a andar, certo? Esse precisa dessa energia aqui, chamada gap. E o que é um isolante? Uma borracha, por exemplo. Você chega, bota uma diferença de potencial entre as duas pontas da borracha e fala, anda. Aumenta a voltagem, vai andar. Aumenta o campo, vai aumentando o campo, vai aumentando a energia, ele derrete e não sai do lugar. Por que que ele não sai? Porque para tirar da banda de valência e jogar na banda de condução, precisa de uma energia maior que é para fundir o material. Então ele não anda, simplesmente, e por isso que ele não é condutor, é isolante. Então a gente usa ele como isolante. Então, embora tenha características diferentes, serve para o seu propósito, né? Um para conduzir, outro para isolar, outro para manipular com eficiência quando não precisamos de muita energia. Tem um outro elemento aqui, que é exatamente aquilo que vocês sempre ouviram. Ah, gostaria de ter um supercondutor, mandar energia para um lado, para outro, sem gastar nada. O que significa esse supercondutor? Não acontece para qualquer material e nem para os condutores. São materiais com características diferentes que, quando a temperatura começa a baixar, passa de uma região chamada temperatura crítica, abaixo da qual o material cria pares e um empurra o outro. Então, agora veja, uma par de Cooper é uma lacuna, carga positiva, junto com uma carga negativa andando em direções opostas. Ele fica com uma corrente que vai sem resistência. Sem resistência. Então é um supercondutor. A resistência vai a zero. Desgraçadamente, não tem. Esse daqui é o mercúrio, e aqui é uma temperatura de 4,2 Kelvin. 4,2 Kelvin significa que nós precisamos sofrer muito para chegar lá, certo? Mas o fato de ter esse tipo de material inspirou muita gente. Vocês já ouviram falar, 3 que andam em levitação magnética, em materiais com baixa perda. O que significa? É que essa temperatura aí, que é de menos 4, de 4,2 no mercúrio, ou seja, menos 269 graus centígrados, está chegando sempre perto de 200 com um tipo de material ferróico. Quando se descobriu quais eram as propriedades dos materiais, passaram então uma busca incessante em encontrar qual é um tipo de material, qual é o arranjo de átomo que vai ser possível criar esses pares de Cooper, mesmo a temperatura ambiente. Se isso acontecer, nós vamos poder transportar energia dos Estados Unidos aqui sem custo nenhum, ou vice-versa. Pegar os nossos rios, qualquer que seja a distância dele, e mandar energia para qualquer outro lugar do mundo. Nós temos aqui sacrifícios, perdemos, vocês veem, aqueles fios de alta tensão ali, usam um artifício para diminuir a corrente, mas vai em torno de 800.000 volts, aqueles cabos transportando energia. Aí a gente poderia continuar transportando sem nenhum transformador, não precisava fazer aquela artilharia, simplesmente gerar energia, botar no fio semicondutor, chegar aqui a 110, a 220, com baixíssima, o quê? Perda durante o percurso, usando esse supercondutor. Num momento, aqui no Instituto de Física tem gente trabalhando nisso, certo? Mas está perto de 200, é o máximo que chega a 192, 193. Então,
E por fim, eu queria dizer uma coisa que é um modelozinho de como a gente encara essa propriedade do material dentro da rede. Nós sabemos que vamos pintar aqui tem um elétron azulzinho e a gente larga esse material sem nenhum campo. O que ele faz? Ele começa a andar nessa direção aqui. Encontra um outro elétron, uma área negativa, ele choca depois de um certo tempo e volta, dependendo da direção que ele choca. Choque elástico, vem para cá, vai para lá, vem para cá. E depois de um certo tempo, fica muito perto da mesma região que ele saiu. Ele fica dando choque, aleatório. Depois de um certo tempo, ele está na mesma posição que ele estava. O que acontece quando se aplica um campo? Nós já sabemos. Pegamos o nosso cobre, aplicamos um campo, as partículas começaram a deslocar. A pergunta é, tem o campo, força MA, que é igual ao quê? Q vezes Z, certo? Logo, isso implica que A é um QE sobre M. Se tem aceleração, como que nós medimos corrente estacionária? Corrente constante? E agora? Mas tem, o J é proporcional. O J sigma E. Mais o I igual a integral de J dA. Mas como que o I ficou estacionário agora? Se eu tenho campo, tenho força, está acelerando a carga. Na realidade, essa é o modelo que eu estou tentando explicar aqui. Vamos ver, eu vou pegar este elétron aqui, ó. Vamos pegar aqui um elétron. Vamos aplicar um campo nele, já que eu estou vendo que ele está para lá, e por isso que eu falei que é elétron, porque o campo está para cá, certo? Você viu que o campo está ao contrário. Então, quando o elétron que vai começar a andar, vamos botar a linha azul aqui, ele sai nessa direção aqui, certo? Ó. Ele sofreu um choque. Mas ele iria, até depois de um certo tempo, deslocar essa distância aqui, certo? Em linha reta. O que o campo elétrico faz nele? Tombar um pouquinho. Ó, você tem que ir para lá, porque o lado positivo está lá. Aí ele faz o quê? Uma curva. Então, em vez dele vir neste ponto aqui, ele parou aqui, ó, andou um pouquinho de lado. Deslocou para lá. Então, entre um choque e outro, ele teve um deslocamento para o lado que o campo está dizendo que ele tem que ir. Mas ele chocou. Ele iria fazer o mesmo que o outro, voltar. Aí ele voltaria em que direção? Nessa direção aqui. Mas o campo está dizendo, não é desse lado, você tem que ir para lá. Empurra ele o quê? Um pouquinho para cá. Então aqui, ó, aqui deu um delta x1, aqui tem um delta x2, e assim por diante. Vocês estão vendo agora que entre dois choques consecutivos, ele tem o quê? Um arrastozinho para o lado que o campo está empurrando. Então, o que a gente tem? Eu tenho realmente aceleração. Essa aceleração faz ele sair de um valor zero e até uma velocidade máxima, certo? Mas o resultado disso é que o meio físico faz com entre dois choques consecutivos, ele desenvolva uma velocidade média, que é o quê? Vocês poderiam dizer que eu tenho uma velocidade V0, uma velocidade final, qual é a velocidade média? É a razão entre esses dois multiplicado por esse tempo, certo? Então, a velocidade é acelerada num tempo t por uma aceleração que é dada pelo campo, aquela lá de cima, certo? Mas que ela é uma velocidade média,
durante esse tempo, ela andou 1. Vocês poderiam fazer o seguinte: delta x1 mais delta x2 mais delta xn dividido por n salto dá um lambda, que é um livre caminho médio, certo? Em média, entre 2 choques consecutivos, ele anda essa distância. E para isso, ele vai fazer isso num tempo t1, num tempo t2, num tempo tn, que vai dar um tal, que é o somatória de ti dividido por n. Ou seja, o lambda vai ser um v vezes um tal. Então, essa é a velocidade de deslocamento médio. Anda uma distância média entre 2 choques consecutivos com uma velocidade constante. E esse é um. Então, ele dá. Como o material não é muito diferente, os tempos entre choques são praticamente iguais. E o caminho que ele anda a gente poderia ver isso. Se você tivesse aqui as carteiras permitindo a gente correr, a gente saía numa única direção, assim, de tanto em tanto você tromba com uma cadeira, depois você vai continuar correndo, você vai correr a mesma distância para trombar com outra e assim por diante. É isso que eu estou falando, é desse livre caminho médio, desse tempo médio entre 2 choques consecutivos, permitindo uma velocidade de... Sabe por que apareceu D aí? Porque é a abreviação de drift, de deslocamento para o lado que o campo está mandando. Então, voltando lá para a nossa expressão, nós temos uma velocidade que é dada por quê? Por esta expressão aqui. A gente coloca no nosso J, o VD, e diz o seguinte, que o nosso J é igual a um N, a carga, são os elétrons, multiplicado por VD. Mas o VD é E vezes E grande, dividido por M, multiplicado por tal. Ou seja, a relação entre o J e o E tem aqui um sigma. Ou seja, o nosso sigma é N, E quadrado, tal, dividido por M. Ou seja, esta é uma boa medida, é um bom modelo, chamado de Drude, para a condutividade dos nossos metais. Ele tem a ver, vocês estão vendo, se eu tenho muitas cargas por unidade de volume, o sigma aumenta, porque eu boto uma pequena diferença potencial, tem bastante carga movimentando. Se eu tenho um número pequeno de carga por unidade de volume, anda pouco. Então, está na direção da condutividade. Se eu tenho um choque, o choque é contínuo, não anda, a condutividade é baixa. Se demora para dar um choque, se eu saio, como no átomo que eu falei, 300 átomos, o elétron pertence a 300 átomos. Então ele demora para chocar, é um tempo longo entre 2 choques. Aumenta a condutividade, certo? E se a massa é grande, se eu tenho um elemento, um caminhão-tanque andando, é difícil. Se eu tenho uma bala, é coisa rápida. Então a massa está tudo na direção correta, certo? Então esse é um modelo microscópico que a gente tem para dizer como que é a condutividade e a resistividade dos nossos materiais. Então esse era o motivo da aula de hoje, certo? Esse problema aqui, que tem aqui, não posso mais falar, mas aqui eu vou dizer que tem uma resposta, e eu queria que vocês detetassem e pensassem nela, tá? A resposta é essa que está ali, tá? E essa é uma das partes que diz que nós temos corrente no meio.